Tá online. Aqui já está aparecendo já, então já... Não, pra mim também. Eu já vou dar boa noite aqui pro pessoal. Pessoal, tá ouvindo bem aí? Manda um alô. Que a gente começa daqui a 1 minuto. Só compartilhar aqui. Quem estiver vendo aí bem, ó, puder dar um ok aí. Rosane. Tá sem som, Regina? Confere aí pra mim, por favor. Como é que tá o som, por favor. Se o som tá bom. Vou falar um pouco também, Alexandre, para ver se o meu áudio o pessoal consegue ouvir. Se vocês puderem confirmar. Esperando aqui. Hoje o pessoal consegue ouvir. Acho que tá bom, cara. Tá tudo ok. Bom, então vamos lá. Acho que tá tudo funcionando na perfeita paz. Pessoal, primeiro, boa noite aí. Obrigado pela participação, pela presença. Estamos aqui online no Instagram, no Facebook, na minha timeline. Alberto, vê se também está aí também na sua página do Facebook, se tá funcionando. Na minha timeline está funcionando normalmente, agora só na página oficial, deixa eu ver se já subiu. A gente poderia começar aqui a conversa de hoje. Beleza. Bom, vamos lá? Vamos lá. Então, pessoal, primeiramente queria botar um áudio aqui só para tirar uma questão que todo mundo fica, aliás, uma parte das pessoas ficam falando do carnaval, se a gente não deveria ter cancelado o carnaval, se não foi uma temeridade, enfim, até uma irresponsabilidade dos governantes. E vou botar aqui um áudio que eu acho que é importante vocês ouvirem do Dr. Rogério Amorim, com relação a esse tema, tá? Então vou botar aqui o áudio. Irmão, eu sei que o Canoploc vai fazer uma live aí hoje com o Alberto falando do corona. Estão batendo muito essa questão dos deputados terem faltado, o prefeito ter faltado no encontro com o governador. Eles estão revidando, falando que no carnaval o Wilson foi.
Assim, duas coisas que eu estou postando na rede aí, se ele quiser usar, é o seguinte, que no carnaval a gente não tinha ainda caso confirmado no estado do Rio de Janeiro e a gente era nível 1 pela OMS. Isso é protocolo, não é achismo. Não é para fazer isolamento social nesse momento. Se tivesse algum isolamento que ser feito, era proibir a entrada de estrangeiros ao país. Isso cabe ao governo federal. E o Jair não fez. Não cabe ao Estado fechar. Tanto que agora, quando o Wilson quis fechar o aeroporto, o ministro do Planejamento disse que não pode fechar nada, que é uma competência federal. Mas isolar e acabar o carnaval não tinha indicação naquele momento. Tanto que a Disney e a NBA só pararam as ligas e a própria Disney dias depois junto com a gente. Ou seja, é o protocolo da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Não tem nada a ver com... Eles estão seguindo o protocolo. Então não tinha que ter fechado o carnaval. E segundo, quem decretou carnaval de 50 dias esse ano eleitoralmente foi o Marcelo Crivella. Valeu? Um abraço, bicho. Tchau, tchau. Pessoal, então acho que... Tu conseguiu ouvir bem aí, Alberto? Consegui, perfeitamente. Então, o que está se dizendo? Que naquele momento do carnaval, o Brasil estava no nível 1. Né? E não existia uma pandemia no mundo, tanto é que grandes eventos no mundo e locais de grande concentração continuavam abertos. Exemplo, a própria Disney, eventos americanos como, por exemplo, a NBA, NFL e todos os outros. Então, jogar agora a culpa no governo do estado do Rio de Janeiro por ter feito o carnaval é uma ignorância muito grande, né? E mais do que isso, é uma falta de sensibilidade com tudo que a gente está vivendo agora. Não é o momento de querer culpar alguém. É o momento de a gente tentar criar uma sinergia para sair dessa situação. E aí, já falando em sinergia, eu acho que o tema hoje é focado ao convívio social, né? A gente tem ouvido muitos médicos, muitas informações clínicas, né, técnicas com relação ao coronavírus, só que a gente tem a questão social. Todo mundo está isolado, todo mundo está tendo também ali uma restrição com seus parentes, com as pessoas próximas, e está causando diversos desconfortos, problemas e tudo mais. Então eu queria, Alberto, começasse aí falando um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então, a ideia, a princípio, até o momento a gente tem visto muitas lives, vídeos, muitas informações sobre como prevenir e combater o Covid-19. O Covid-19, como disse o Alexandre. E são abordagens fundamentais que a gente tem que repetir exaustivamente. Mas, para contribuir com essa discussão, a ideia do deputado é que a gente possa conversar um pouco sobre as condições sociais, né? Como é que a gente se organiza quanto sociedade para enfrentar o coronavírus, né? Essas ações individuais são fundamentais, mais uma vez, como lavar bem as mãos, se manter recluso dentro de casa, mas essa live interativa é para a gente debater um pouco ações de cunho social. Então, já vou pegar o gancho a partir do que o doutor Rogério Amorim mandou aqui pra gente no áudio que ele colocou. É importante a gente destacar algumas coisas. Ninguém é culpado por uma epidemia. Não tem, é exatamente o que o deputado falou agora. Não tem como a gente sair procurando culpado, quem, enfim, trouxe ou deixou de trazer, quem que alastrou essa epidemia. Isso é uma irresponsabilidade. Agora, quanto sociedade, a gente precisa se organizar e verificar o que está sendo feito no âmbito dos poderes, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. E vou aproveitar o gancho do Dr. Rogério. A gente, desde meados do século XVIII, a medicina ela estuda um campo social, né? Ela busca entender como que o espaço urbano é um fator determinante para a saúde pública. Então, acho que até, isso aqui é uma catarse, o Alexandre vai falar enquanto eu estiver falando também. O Alexandre tem um testemunho excelente. Ele teve ano passado na China, representando o Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, uma comitiva. Ele pode dar um testemunho pessoal do que ele viu em relação à higiene, em relação a sanitarismo na China. E, a partir disso, a gente pode debater o quanto essas políticas públicas são importantes. O que está faltando aqui, no caso do Rio de Janeiro, que é o que a gente pode falar com mais propriedade, para a gente ter um ambiente mais salubre, mais salutar, mais higiênico. Como é que foi a tua experiência lá na China, Alexandre? O que você viu em relação à higiene, em relação a saneamento? Que você viu lá? Primeiro, eu gostaria de
deixar claro que eu fiquei muito triste com os comentários negativos com relação aos chineses, né, falando vírus chinês, porque, Alberto, você sabe que o ano retrasado, o Brasil foi o que comunicou à OMS sobre o Zika vírus e o chikungunya. Essas duas doenças, que inclusive o chikungunya, que causa microcefalia e tudo mais, começaram a aparecer depois em diversos lugares do mundo e começou aqui no Brasil. Então imagine se nós brasileiros fôssemos a outros lugares do mundo e essas pessoas falassem, tá vindo aí o pessoal do Zika vírus, do chikungunya. Então é um preconceito que não cabe nesse momento. Sim. Se as autoridades chinesas elas falharam no início na questão ali da epidemiológica, a OMS vai no futuro mostrar isso. Isso não cabe a nós. O que cabe dizer é que quando estive lá na China, eu fui muito bem recebido. Aliás, percebe-se a forma que eles tratam bem o povo brasileiro e os brasileiros, e que existia uma higiene muito grande. É óbvio que a gente tem costumes diferentes, né? Então, as comidas são diferentes e tudo mais, são coisas que nós não estamos acostumados por causa da nossa cultura. Ponto. Agora, a questão de higiene, eu não tenho nada a falar. Vi um lugar muito receptivo, em um lugar disposto a ser realmente a maior potência do mundo. Vi coisas lá incríveis e uma vontade enorme de ajudar, até porque a China é o maior investidor financeiro no Brasil. Pois então, é exatamente isso que eu queria levantar. A China é um grande expoente desse novo movimento de reestruturação urbana. Eu lembro dos testemunhos do Alexandre, é muita obra de saneamento, é muita obra voltada para o povo, voltada para o público, e hoje, inclusive, eles estão conseguindo conter essa, lógico que iniciou muito antes, mas eles já estão conseguindo vislumbrar uma saída para essa crise epidêmica. E isso tem tudo a ver com o debate municipal, né? Você vê, por exemplo, o prefeito Marcelo Crivella, ele completamente coadjuvante nessa discussão. Hoje, um pouco antes da gente começar a live, eu vi uma notícia que ele estava pedindo auxílio ao Exército Brasileiro para poder tirar os velhinhos, os idosos da rua, para poder conduzir eles de volta para suas casas. O prefeito tem um contingente de mais de 7 mil homens da Guarda Municipal que está hoje pedindo socorro. Esse é um ponto a ser levantado. Outro, anteontem saiu no Extra, logo no início do dia, acho que não chegou a ser capa do Extra, mas foi uma manchete que teve muita repercussão. Os garis da Conlurb não têm sabonete. Então você vê que no momento de crise, de pandemia, o prefeito infelizmente não assume a responsabilidade total de uma construção de uma cidade mais acessível, mais democrática, no sentido de que as pessoas possam ter acesso, possam usufruir dessa cidade de uma forma ordenada, em primeiro lugar, e de uma forma limpa, né? Muitas perguntas, inclusive na tua live, Alexandre, na última live que você fez, a respeito dos moradores de rua. Você sabe que esse é um tema que me comove, é um tema que eu tenho bastante atenção, procuro estudar. Você vê, a cidade do Rio de Janeiro hoje possui um efetivo, um contingente de 15 mil moradores de rua. Esse é o bairro de Encantado, disperso pelas ruas do Rio de Janeiro. Zona Sul, Zona Norte, Centro, Barra. Se todas essas pessoas, por conta do coronavírus, quisessem hoje, ir para um abrigo municipal, elas não teriam lugar. Porque hoje a prefeitura só consegue atender 15% desse efetivo. Então, veja, 85% dessa quantidade total de moradores de rua ficaria à deriva pelas ruas do Rio de Janeiro, à mercê de pegar uma contaminação e passar essa contaminação adiante. Então essa discussão, que é uma discussão social, porque é uma discussão de ordem política, de como a gente se organiza socialmente, é fundamental para a gente entender o espaço que a gente vive e as possibilidades que eles nos dão para sair de uma pandemia como essa. Enfim, tem muito mais coisa que a gente vai falar ao longo dessa live, mas eu queria aproveitar o gancho que o Dr. Rogério Amorim deixou para a gente cobrar. Eu não estou aqui, logicamente, culpando o prefeito do Rio por essa pandemia, pelos 50 dias de carnaval, mas eu estou cobrando
responsabilização por conta da prefeitura. E para a gente fechar esse parênteses, você vê, a Alerj e o Congresso Nacional estão dando um exemplo de trabalho, estão identificando mecanismos e ferramentas para poder aprovar projetos de interesse social. Semana passada, o deputado Alexandre tomou todas as precauções e os cuidados possíveis e ficou no plenário para aprovar projetos de suma importância para a sociedade fluminense. A Câmara Municipal, infelizmente, fechou as portas no dia 16 de março. Então, há essa falta de representatividade, tanto por parte do nosso Poder Executivo, quanto por parte do nosso Poder Legislativo. Em relação a isso, eu só tenho a lamentar. Aqui, deixa eu só avisar o pessoal que algumas pessoas estão vendo pelo Instagram, e o Instagram não é a melhor ferramenta para ver, porque a gente está usando um sistema, tá? E esse sistema, ele fica na horizontal e não na vertical, como no Instagram acontece as lives. Então, quem puder ir para o Facebook vai conseguir ter uma visualização melhor, tá? Só para falar para quem está aí pelo Instagram. Voltando aqui, Alberto, eu acho que essa questão da prefeitura é uma questão também complexa. Eu não vou entrar também muito nesse debate, porque, mais uma vez, estamos numa situação terrível. Eu quero que o presidente, o governador, o prefeito, eles acertem nas suas políticas, nas suas escolhas, e que isso, de fato, resulte coisas boas. Nós sabemos que a gente não chegou no primeiro pico. O primeiro pico deve chegar aí daqui a 3 semanas, e a gente vai ter um outro problema que é importante falar, que vai ser o problema de onde colocar os mortos. A gente tem hoje também uma dificuldade de cemitério, então talvez tenhamos que fazer uma legislação até para desburocratizar, por exemplo, os corpos que serão cremados, né? A gente sabe que existe uma burocracia para cremar corpos. Aqueles outros que serão enterrados, a gente vai precisar criar espaços para isso. A gente sabe que hoje os cemitérios são administrados por uma única empresa, e que não vai ser a forma melhor de se fazer essa administração. Então, veja que tem vários problemas que nós vamos ter que pensar, já tem que pensar agora, para quando chegar lá a gente poder ter eficiência. Mas saindo um pouquinho desse cenário, indo para o cenário de convívio social, como eu disse no início, as pessoas estão nas suas casas, né? Papais, mamães, filhos, às vezes pessoas idosas, e a gente sabe que o convívio é muito difícil, né? Uma coisa é você conviver com seus familiares, mas tendo suas rotinas ali estabelecidas, né? Vão trabalhar, as crianças vão para a escola, enfim, tem diversas coisas que você acontece ao longo do dia, e você acaba tendo esse convívio mais próximo nos finais de semana. Com todo mundo junto e nesse clausuro, fica muito complicado às vezes a relação, a paciência vai embora, as crianças ficam irritadas também, sem entender muito. Então, a gente está tentando, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é criar um compartilhamento primeiro de otimismo, e segundo, de anseios, de frustração e até de raiva também, para poder ter uma rede de compartilhamento, as pessoas poderem colocar as suas emoções e conseguirem passar por isso nas suas casas, que a gente sabe que não vai ser fácil, né? Com certeza. Eu acho que essa discussão é fundamental. A gente mudou completamente a nossa rotina, tanto individualmente quanto socialmente, e aí cabe destacar algumas coisas importantes. Na verdade, duas visões interessantes sobre esse quadro que a gente está vivendo hoje. Mais uma vez, eu vou tentar trazer
esse quadro à luz da minha especialidade, né, que é a sociologia. Na sociologia tem um termo muito famoso, Alexandre, que foi cunhado por um dos patronos da disciplina, que é o Durkheim, que ele fala sobre solidariedade social orgânica. Ele cunhou esse termo basicamente para falar sobre trabalho social, mas isso se aplica aos dias de hoje. Eu vou tentar transformar isso da forma mais palatável possível. Numa sociedade moderna, contemporânea, como a gente vive hoje, extremamente tecnológica, as nossas individualidades elas estão cada vez mais acentuadas. E são nesses momentos de crise, ou que a gente precisa da cooperação do próximo, que se acentua uma espécie de solidariedade orgânica. Eu recebi há 2 dias atrás um vídeo que me comoveu bastante. Foi uma pessoa, um indivíduo, um cidadão, no supermercado, lotando seus carrinhos de álcool gel e todas as outras pessoas ao seu redor indignadas. Lógico, indignadas porque não sobraria para elas álcool gel, mas ao mesmo tempo porque observam uma atitude egoísta dessa pessoa. O que eu quero dizer com isso em relação à nossa clausura, à nossa reclusão? É lógico que isso vai passar. A gente está passando por uma fase, um período de quarentena fundamental, principalmente por uma questão de solidariedade. Porque eu tenho 26 anos, Alexandre está com 33, a gente tem condição de, Deus me livre, mas se contrair esse vírus, a gente pode passar por essa situação, a gente pode se curar. Só que pessoas que estão num grupo de risco, idosos, diabéticos, cardíacos, essas pessoas, elas correm sério risco de vida. Então, a clausura, a reclusão, em primeiro lugar, sob o ponto de vista social, da sociologia, como a sociologia olha essa atitude, ela vê de uma forma solidária. Ela observa que existe uma forma orgânica de você se solidarizar aos outros, que é um martírio. Você se fechar dentro da sua casa é um martírio. E um outro ponto de vista, que é o ponto de vista psicológico. Tem muitos psicólogos, estudiosos se debruçaram sobre o tema da reclusão, e eu encontrei uma passagem interessante, Alexandre, de um sociólogo norte-americano chamado William Glasser, que ele fundou a terapia da realidade. Ele fala muito sobre a teoria da escolha também, que ele basicamente diz o seguinte: nós somos, por natureza, seres sociais. Então a gente tem necessidade de se relacionar com as outras pessoas. Ele estabelece 5 necessidades básicas que a gente tem, que necessariamente estão relacionadas às nossas relações sociais e individuais. Que falam... Bom... É uma teoria bastante complexa, mas ele fala muito sobre liberdade como uma dessas 5 necessidades. E a gente se privar da nossa liberdade é uma espécie de martírio que a gente não consegue enxergar fim, né? A gente consegue se divertir sozinho, mas a diversão com as outras pessoas é muito melhor. E aí a minha mensagem nesse ponto, você vê, eu moro sozinho com a minha mãe e a gente se basta, a gente consegue, enfim, assiste filme junto, a gente conversa bastante. Aliás, mora eu, minha mãe e o nosso cachorro. Mas às vezes, o que eu quero dizer com isso é que o que a gente mais precisa está do nosso lado, né? E eu acho que essa reflexão é uma reflexão fundamental para a gente tentar passar por esse momento de quarentena, sabendo que isso é só uma fase, isso é só um período que já vai acabar. Aliás, seguindo a linha que você disse agora, né? A gente tem se você for pegar até aquele livro, né, do filósofo Edmond Bauman, ele fala o retorno do pêndulo, e ele coloca a liberdade e a segurança como os 2 extremos, e a sociedade sempre empurrando para um lado e para o outro. É óbvio que... E não é o que está acontecendo agora? No momento, e é isso que está acontecendo agora. No momento drástico, a gente teve que empurrar para a segurança, mas é óbvio que o ser humano ele sente vontade de empurrar de novo ele para mais próximo da liberdade, e aí você achar um equilíbrio, né? Então é um momento delicado, mas é um momento que aqueles que tiverem mais resiliência, paciência e tudo mais, vai ter que conseguir passar isso para os outros que estão com ele, porque é uma situação complicada, como eu disse, não chegou ainda o pico, vai chegar o pico. Quando chegar o pico, a gente vai ter um outro problema, um outro sentimento, que vai ser o sentimento da desesperança. Vai ser o sentimento das pessoas acharem que não tem mais jeito, que aquilo vai ser o fim até da humanidade,
você vai ter opiniões, e aí com todo respeito, mas opiniões religiosas que vão até ser mais, vão até ser mais preponderantes em cima dasquelas científicas. Então a gente vai ter um momento de ter muita paciência e muita sabedoria. Eu queria rapidamente só dar aqui uma boa noite para as pessoas que estão falando, Roberto. Vamos lá. A Almeida Zen está falando que as cirurgias de castração marcadas se será cancelada. Provavelmente sim, o Almeida. A Carla está mandando um abraço. A Cíntia Sanches está falando que, infelizmente, empresários estão superfaturando os produtos como álcool em gel e máscara. Esses produtos não deveriam estar sendo distribuídos por posto de saúde. A população carente não está tendo acesso ao método de prevenção. Ô Cíntia, a gente já aprovou e vai ser sancionado na segunda-feira o álcool gel na cesta básica, que reduz o ICMS, a limitação de compra de 4 unidades de qualquer produto de higiene por pessoa, e também a proibição do aumento do álcool em gel dentro dos valores antes do coronavírus. O que eu sugiro? Estou vendo uma irregularidade, chame o proprietário e fale, olha, ou você abaixa isso agora, ou eu vou ligar aqui para o PROCON, ou para a Defesa do Consumidor da Leste, ou você ainda pode ligar para o 190 da Polícia Militar. Eu vou deixar à disposição na segunda-feira as leis nas minhas redes sociais. Chame a Polícia Militar, apresente a lei para o policial militar e peça para ele conduzir à delegacia o responsável pelo estabelecimento. Só assim a gente vai conseguir também criar um controle sobre essas práticas que não são só erradas ou ilegais, são de uma falta de humanidade muito grande. Se você me permite, Alexandre, porque tem uma dúvida aqui também do Simon Salama, que ele pergunta se o prefeito suspendeu o vencimento das cotas do IPTU e sustou os processos de execução fiscal da dívida ativa. Olha, Simon, eu tenho acompanhado com muita atenção, com uma lupa, os decretos que são emitidos pelo prefeito Marcelo Crivella. Eu não vi nada sobre suspensão de IPTU e execução fiscal da dívida ativa. O que eu vi são algumas ações de ordem emergencial, como a ampliação do número de leitos. Ele vai incluir agora 500 leitos na cidade do Rio de Janeiro e vai estabelecer 3 centrais de atendimento a moradores de rua, isso em Honório Gurgel, em Santo Cristo e no Sambódromo. Basicamente foi isso que eu vi do prefeito Marcelo Crivella. Posso estar errado, se tiver eu vou mandar uma mensagem para você especificamente, mas até agora, até o dia de hoje, 21 de março, não vi nada sobre IPTU e execução de dívida ativa. Isso é importante também, Alberto, deixar para as pessoas claro, as contas essenciais, água, luz, telefone, gás, não poderão ser cortadas em caso de inadimplência. Agora a gente não pode fazer uma lei que diga para as pessoas não pagar pelo seguinte, vamos lá, só para vocês entenderem. A gente precisa, tá, que o mercado, quando eu digo mercado, as empresas, mas o mínimo, estejam recebendo. Por quê? Porque eles tendo os seus recebimentos, eles conseguem pagar salários. Se eles conseguem pagar salários, vocês conseguem comprar comidas. Se a gente começa a dizer que faz uma lei para não pagar nada, boletos e tudo mais, a gente tem um problema sério. Porque as empresas não recebem e começam a demitir. As pessoas ficam sem dinheiro. As pessoas sem dinheiro não conseguem comprar comida. E essas empresas não recebendo, elas não conseguem pagar impostos. Se elas não conseguem pagar impostos, a gente não tem dinheiro para botar na saúde. Então, é um ciclo que não tem muito como mexer. A gente vai precisar, infelizmente, todos nós nos virarmos da melhor forma possível. Estamos falando aqui, o Luciano está dizendo, trabalho no setor da educação básica, creche, os professores e pais dos alunos estão criando tarefas, brincadeiras e joguinhos para não deixá-los dispersos e sem a capacidade de aprendizagem do dia escolar. Lógico, não é o ideal, mas é a solução no momento. É isso mesmo, Luciano, a gente vai ter que se reinventar
Aliás, eu quero bater palmas por uma classe de profissionais que ninguém tem falado, que é a minha classe de profissionais, que são os profissionais da área de TI. Porque se hoje as pessoas estão conseguindo fazer home office, estão conseguindo estudar pela internet, estão conseguindo se comunicar, isso é graças aos profissionais de TI que trabalham arduamente para criar novos sistemas, para manter os sistemas através de infraestrutura funcionando e a gente conseguir ter essas soluções tecnológicas que são graças a esses profissionais. Então, também aqui prestar minhas homenagens aos profissionais da área de tecnologia da informação. Aqui a Fabiana está dizendo que os mesmos idosos não saem da rua, parece que eles não estão vendo o que está acontecendo, tem que ser feito alguma coisa para conter eles. É muito difícil essa questão. Eu recebi agora até um comunicado de uma senhora perguntando se a defesa do consumidor abriria na segunda porque ela queria reclamar de uma prestação de serviço. Eu entendo também a frustração dela com a prestação de serviço, mas veja, é uma situação, a gente está numa situação que nenhuma geração hoje aqui viveu algo igual. Nenhuma. Porque até na Segunda Guerra Mundial, os brasileiros não tiveram a vivência da guerra como, por exemplo, os europeus. Né? Então, isso é um caso novo para a sociedade, principalmente para a sociedade brasileira, que sempre teve a liberdade, quer queira, quer não, com poucos recursos não, mas a liberdade nunca privada, sempre teve uma fartura no seu plantio, na sua produção, e agora está vendo um cenário totalmente diferente, né? Então, só mandar aqui para Mara Nunes, que está falando que precisa de fiscalização em Mangaratiba. O Léo Dantas falou que vai levar o cachorro dele agora nas ruas desertas, que ele precisa. A Zilá está fazendo uma pergunta, que a deputada enfermeira Regiane fez um ofício pedindo que a LERJ possa interferir na questão de fornecimento de EPIs para profissionais da área de saúde. Isso já foi feito, tá, Zilá? A questão é que os produtos de EPIs simplesmente estão com uma demanda tão grande e muitos são importados que não estão chegando. Então o Brasil está tendo que confeccionar em larga escala, de forma urgente, para poder entregar esses EPIs. Né? A Yasmin aqui está falando que não será fácil, o Rafael Nunes falando que a cremação tem a necessidade de todos os responsáveis através de escritura pública. Aliás, Alberto, vou até te pedir já online aqui que a gente redija um projeto de lei em regime de urgência para não precisar da escritura nesse momento de pandemia. Tá ótimo. Enfim, diversas pessoas aqui, mandar também aqui um abraço para o Eduardo Bloomberg, lá da Saara. Imagino que a Saara também vai passar por momentos difíceis e um local tão importante para a economia do nosso estado. Alberto, quer falar mais alguma coisa? Manda ver aí. Quero, vamos lá. Eu queria aproveitar algumas coisas que você falou, que eu anotei aqui, e que eu acho que são muito importantes. A gente tem conversado bastante sobre qual que é a grande dificuldade em relação ao coronavírus, né? Porque parece uma coisa meio esparsa, as pessoas não conseguem entender direito por que esse vírus é tão perigoso. Ele possui uma taxa de letalidade considerável. Se você for parar para pegar, eu estava até conversando com o Alexandre antes de começar a live, 4% das pessoas contaminadas já vieram a óbito. Isso é catastrófico, é trágico demais. Mas além disso, né, é um vírus que se espalha muito rapidamente. Muito rapidamente. As pessoas pegam esse vírus com uma facilidade muito grande, porque ele fica nas superfícies das coisas. Então, qualquer contato com uma superfície contaminada, você se contamina também. E tem uma questão, Alexandre, que eu não posso deixar passar, porque isso diz respeito a como que o nosso sistema de saúde atende essa quantidade enorme de pessoas. É por isso que a gente fala tanto em colapso. A gente usa muito a palavra colapso. Em um determinado momento, o nosso sistema público de saúde ele vai colapsar porque ele não vai conseguir atender todo mundo. Isso acontece por conta de uma bandeira muito cara para o nosso espectro político, Alexandre, conservador e de direita, que foi relegado durante muito tempo, que é a questão da superpopulação. Eu não quero aqui
ser alarmista ou pessimista, como foi Thomas Malthus, que falou que todos os problemas do mundo eram decorrentes da fome, a miséria, tudo isso era decorrente da superpopulação. Não é o caso, mas fato é que tem muita gente, existe uma superpopulação muito grande e o nosso Estado não consegue atender essas pessoas. É por isso que a palavra colapso ela tem sido muito utilizada. Como é que na minha opinião, como é que a gente começa a resolver esse problema? Com conscientização. Eu lembrei disso por conta da questão dos idosos que querem sair de casa, que querem andar, e é completamente natural. A clausura ela é um martírio, ela é muito ruim pra gente. Se é pra gente, imagina para os idosos. Mas é preciso que se invista muito em publicidade, em conscientização individual e coletiva de que a gente não pode partir para uma política de reprodução humana em massa, como estava se vendo agora. Esse é um primeiro ponto, senão a gente não consegue conter pandemias desse tipo, a gente não consegue atender todas essas pessoas. E um segundo ponto é a conscientização desses idosos, que nesse momento eles precisam ficar em casa. Tem muito meme na internet, muitas brincadeiras em torno disso, de tentar manter os idosos em casa. Isso é muito sério, Então a gente precisa de um programa de conscientização forte por parte dos governos, municipal, estadual e federal, que traga luz para essas pessoas que ainda não conseguiram entender a gravidade do problema. E eu queria aproveitar, Alexandre, eu já falei muito, para passar a bola para você, mas eu não posso deixar de falar sobre uma coisa. A saúde, ela começou a ser considerada pública, isso no final do século XIX, meados do século XIX para o final do século XIX, ela começou a ser tratada como coisa pública, porque os Estados-nação compreenderam que o seu povo, a sua população, era a maior força de produtividade, de produção. E eu tenho observado o Alexandre falar em grupos que eu estou presente, falar para as pessoas que essa paralisação, essa quarentena, ela não pode durar muito tempo, ao contrário do que muita gente está alarmando, vai ficar assim até novembro. Isso não pode durar muito tempo, porque as pessoas elas param de produzir. Daqui a pouco vai faltar medicamento nas prateleiras das farmácias e vão faltar alimentos nas prateleiras dos supermercados, porque o que aconteceu há 2 semanas atrás com 4 circuit breaks na Bolsa de Valores, com o dólar disparando, com produtos faltando nas prateleiras? O que aconteceu? O mercado entendeu que as pessoas iam parar de produzir. Então, é muito importante a gente compreender isso, entender isso. As pessoas precisam voltar a produzir. É lógico que isso só vai ser feito quando a gente tiver mais segurança em relação a esse cenário caótico que a gente está vivendo hoje. Mas a gente vai voltar a produzir, a gente vai voltar a sair, o mundo precisa disso, o mundo não pode parar. O Alexandre falou muito isso hoje, eu vi isso. Estou te acompanhando nos grupos, Alexandre, você falou, o mundo não pode parar. E a gente não pode deixar o mundo parar. Então, eu fico muito satisfeito de poder conversar com a tua rede, Alexandre, e com a minha também, sobre essas questões sociais, para muito além do debate técnico sobre como se prevenir e como combater o coronavírus, porque essa conscientização cidadã, essa consciência cidadã, é que vai nortear as nossas relações sociais, que vai, de fato, acabar com a disseminação desse maldito vírus de uma vez por todas. É isso, pessoal. Eu acho até, Roberto, que não existe ainda aliás, é a pergunta que vale $1 bilhão, né? Quando isso vai acabar? Na verdade, ninguém sabe quando vai acabar a questão da pandemia, e tem alguns cientistas que talvez achem que dure anos, né? Só que a questão é simples, a sociedade não aguenta mais do que um mês parada, né? Exatamente. Você precisa produzir, a questão econômica é uma questão óbvia, não produzindo, o Estado também não tem recursos, então não é o caminho, né? A gente quer que o pico, gostaria que o pico, depois que passasse o pico, a gente conseguisse voltar a produzir, até porque nós teríamos mais pessoas imunizadas. Que não necessariamente você está imunizado porque pegou o coronavírus, quer dizer que você não pegaria de novo num outro espaço de tempo ou num curto espaço de tempo, porque o vírus pode sofrer mutações, né? Então, talvez o que vai ter que ser feito daqui a um tempo, se isso não vier
a passar, a gente não tiver uma solução, é de fato as pessoas irem para as ruas, voltar às suas vidas, e aí vai ser um jogo de aposta. A gente sabe que grande parte da cidade será contaminada, a gente só não sabe quando, e se quando for, a gente terá condições, seja na área de saúde ou seja na questão biológica, de combater isso, mas o fato é que em algum momento as pessoas vão ter que voltar às suas atividades normais, e aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Essa é a verdade, porque também o Estado não vai conseguir, quando eu digo Estado, eu digo a nação, não vai conseguir ficar parado, os outros países também não vão conseguir ficar parados. É óbvio que quando a gente olha a Itália e vê hoje 793 mortos, a gente se assusta muito, e se assusta com razão. Né? Se você for pensar que tivemos 390 e tanto, 600 e pouco e 700 e tanto, a gente duplicou de um dia para o outro o número de mortos e depois cresceu mais 30%. Então, é uma situação... O Brasil está seguindo esse ritmo da Itália, o que é preocupante. O Brasil segue. Então, a gente vai ter que entender o seguinte: até quando nós teremos estrutura para isso? Enquanto nós temos que permanecer firmes no propósito que foi pré-estabelecido, se preparar sim para as situações de grave picos que vão acontecer de mortos, e tentar buscar alternativas. Eu acredito muito na ciência, aliás, fica aqui os meus elogios aos institutos de ciência do Brasil, e fica aqui também a minha crítica. Eu não estou falando da ex-governo, estou falando dos governos passados, que pouco se investiu em ciência no Brasil. A ciência é o único caminho de desenvolvimento da humanidade, é o único. Eu sempre falo que com todo respeito a área jurídica e a área de algumas áreas humanas, nem todas, porque a filosofia, sociologia são estudos que você vai levar para todo mundo, mas a área de ciência exata, a área da saúde, são áreas que quando você investe, você consegue levar esse conhecimento para o mundo inteiro e consegue transformar o seu país realmente num país desenvolvido, num país de conhecimento. Basta você ver os Estados Unidos e Israel, o que eles são, porque desenvolveram a ciência, e a China também foi por esse mesmo caminho. Né? Entendeu que se ela não desenvolvesse o conhecimento humano e o conhecimento científico no seu país, ela não conseguiria se desenvolver como nação. Então fica aqui Mais um exemplo, Alexandre, não querendo te cortar, mas o Japão, que está do lado da China praticamente, está conseguindo administrar essa crise muito bem. Né? Já vê uma redução na velocidade de pessoas no Japão que estão sendo contaminadas. Ele está conseguindo conter essa crise também, por conta da ciência, prevenção, tecnologia. A Coreia do Sul também, né? Dando aula. Exatamente. Então, o Rafael está dizendo aqui que, sem esquecermos de outros inimigos, como a dengue, por exemplo, sem dúvida, a gente não pode esquecer de tomar os cuidados básicos de outras doenças. A gente ainda está no verão. Então, mas enfim, eu acho, Alberto, que a ideia é essa, a ideia é a gente passar um pouquinho de conhecimento, pedir para as pessoas nesse momento de desafios pessoais. Cada um de nós está tendo um desafio pessoal, mas a única certeza que nós temos também é que nenhum de nós está sozinho. Todos nós estamos o mesmo problema. Então, vamos pegar o que nós temos de melhor, cada um com a sua individualidade, e passar esse de melhor para o outro e tentar fazer uma corrente de informações, de energia e torcer, pedir a Deus que a gente passe por essa aprovação e que a humanidade se transforme em algo melhor, porque veja que nós temos países super desenvolvidos com estádios belíssimos e os estádios vazios, com grandes riquezas, por exemplo, como países
do Oriente Médio, e essas riquezas não servindo para nada nesse momento. Nós temos situação de pessoas com uma vaidade, com egocentrismo muito alto, com o poder que se tem estabelecido nela muito grande, e o medo dela agora é o mesmo medo de qualquer um de nós. Então, talvez vai ser o momento de a gente repensar como nós estamos conduzindo a nossa civilização, a nossa humanidade, e quem sabe disso surgir outros líderes sociais, outras pessoas com novas ideias, com novos conhecimentos, que eu tenho certeza que só assim a gente vai evoluir a humanidade, criando sempre em gerações novos líderes que estão aprendendo com todas as situações e transformando a humanidade em algo melhor. Einstein dizia, Alexandre, só para corroborar com o que você está dizendo, que uma crise é sempre uma excelente oportunidade. Então vamos tentar fazer dessa crise uma excelente oportunidade para alguma coisa, né? É isso. Sempre, de qualquer coisa, a gente tira alguma coisa boa. Né? Então, queria... A Juliana está lembrando o caso de Singapura. Singapura também está sendo uma referência. Sim. O Maurício está falando aqui desde a Revolução Industrial, que foi a 1.0, estamos em plena revolução da 4.0 e a tecnologia que envolve redes. Inteligência artificial, internet das coisas. A gente está colocando até a revolução 4.0. Aliás, eu da área de tecnologia, eu sempre venho falando isso, e muitas vezes as pessoas não só incrédulas, mas não dão muita importância a isso. E nós vemos agora a necessidade de desenvolvermos isso o mais rápido possível. Aliás, a gente viu isso na Coreia do Sul, a Coreia do Sul usando muitas tecnologias para poder combater a Covid-19. A Letícia então, são muito bem sucedidas nesse combate também. É isso. Então, o Jamil aqui, fala Jamil, o Regis, o Carlos André Guimarães. Enfim, pessoal, a gente está chegando mais ou menos aí no final da live. Vamos ver se a gente consegue fazer uma live aí, uma a cada 3 dias ou a cada 2 dias. Enfim, vamos criar aí uma agenda para a gente também colocar aqui os nossos desafios, nossas frustrações, e tenha certeza, galera, que se tem uma verdade nesse momento é que ninguém está sozinho, você não está sozinho na situação. Então vamos tentar juntos sair dessa. A humanidade ainda tem jeito e a humanidade tem chances. É isso aí. Então é isso, pessoal. Dá um grande abraço aí a todos. Tivemos aí 47 minutos de live, acho que foi legal. E precisando, estamos às ordens. Na segunda eu vou escrever lá as leis, né? Como está sendo sancionado na segunda. Eu já escrevo as leis aqui para a galera. Tá bom? E a gente é 2, Alexandre, para dar entrada na terça-feira, a gente vai divulgando à medida que a gente for protocolando também. É isso. Né? Queria aproveitar aí para agradecer a audiência de todo mundo. É importante nesse momento a gente poder estar coeso, estar conversando sobre esse momento trágico que a gente tem vivido, e é só assim, dando um força ao outro, que a gente consegue sair dessa crise enorme. Obrigado, pessoal. Roberto, obrigado aí pela participação. Tamo junto, deputado. Eu que agradeço o convite. E qualquer coisa, estamos às ordens. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.